abandono de escolas, de faculdade pelos mais pobres. Então é uma inviolência, né, intervenção no Rio, a morte da Marielle, acho que tudo está nesse quadro de degradação acelerada, né, que visa destruir as bases. Então é um ataque à nação, as bases do Estado brasileiro e as bases nacionais. As pessoas aqui da mesa, é um prazer estar aqui discutindo com vocês esse momento tão dramático que a gente está vivendo no Brasil. E eu falo aqui por mim, mas trago aqui algumas reflexões que fizemos no âmbito do projeto Brasil Nação, que se trata apenas de um grupo de pessoas que resolveu se reunir em 2016, aflitos, angustiados, perplexos com o que estava acontecendo no Brasil. E o que estava acontecendo no Brasil, a gente, enfim, acho que todo mundo já identificou logo de cara, era um ataque. Nós estamos sob um ataque e, diferentemente das outras crises, João Pedro 30 e tal, acho que essa crise é muito pior. Ela pega as bases da nação brasileira. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento sem precedentes na história brasileira. E esse momento que acontece aqui hoje, esse período que a gente vive, claro, está inserido no contexto maior da crise internacional capitalista, que teve a sua face evidenciada em 2008, há 10 anos, e há 10 anos nós estamos vivendo essa crise que continua, e é uma crise que contesta, que coloca em xeque a própria hegemonia norte-americana no controle do capitalismo mundial. O que se tem em 2008 é que os Estados Unidos não conseguem administrar essa crise de acumulação capitalista, e por isso fazem uma brutal socialização de prejuízos, nunca vista na face da Terra, né? A transferência de dinheiro, né, do mercado para o mercado financeiro foi imensa, e isso acontece no momento em que a China é o dado novo no mundo. A China avança e com o projeto nacional ela se coloca, a partir da crise de 2008, de forma mais clara, numa posição de deixar em segundo plano, de tentar superar uma certa simbiose que existia entre o capitalismo norte-americano e a China. E a China consegue, vamos lembrar que a China em 1980, acho que o Márcio sabe isso bem melhor, em 1980 a China e o Brasil estavam praticamente pau a pau ali, né? E olha o que a China construiu desde lá. Então a China começa a ganhar esse espaço, ao renascimento da Rússia, que eu acho que na geopolítica mundial tem um peso importante, né? São dois projetos nacionais, você pode discutir aqui muitos problemas, mas são dois projetos que digamos, de certa maneira, relativizam a hegemonia total norte-americana que a gente tem desde a queda do muro. E tem os BRICS, né, que refletem um pouco essa ascensão chinesa, essa ascensão russa, onde entra o Brasil, onde entra a Índia. É uma articulação que certamente não vai vai de encontro aos interesses norte-americanos. Tem, ao mesmo tempo, a descoberta, no mesmo momento ali, um pouco antes da crise de 2008, a descoberta do pré-sal. E hoje até eu estava vendo no Valor uma matéria bem interessante de um analista, uma matéria da Bloomberg, de um analista da área do petróleo, dizendo que a fronteira, né, de fornecimento de petróleo no mundo está nas Américas, né? Aí a matéria estava muito preocupada com a eleição no México, porque o López Obrador, que é o candidato de oposição, está querendo rever querendo rever os acertos com as petroleiras norte-americanas e europeias. E o Brasil, evidentemente. Então, não é à toa que se tem, logo, as primeiras medidas do golpe a questão da Petrobras, né?
A gente tem um pouquinho antes vários indícios de que essa coisa estava vindo, né? As próprias escutas, espionagens na Petrobras, aquele roubo em 2008, justamente dos disquetes, dos HDs da Petrobras. A gente tem isso muito bem claro. Havia, né, uma integração sul-americana inédita, né? O Brasil estava fazendo reuniões com os países sul-americanos sem os Estados Unidos, coisa que não tinha acontecido ainda na história das Américas. Quer dizer, nunca antes na história das Américas os países tinham feito reuniões sem a presença norte-americana. O Brasil sistematicamente estava votando contra os interesses norte-americanos nas Nações Unidas, né, fazendo essa articulação fora dos interesses aí de Washington e desenvolvendo políticas que a gente sabe que tem muitas críticas em todas de variados matizes, mas tinha uma inclusão social, né? A Ciência Sem Fronteira, né, levou milhares, 100 mil jovens para o mundo. E se tinha, esses dias o Nicolé estava dando um dado que a gente eu não tinha percebido, né? O orçamento da FINEP, em algum momento, nos anos 2000, ele chegou a ser superior ao orçamento da DARPA, que é a agência norte-americana, né, que criou a internet, né, uma agência americana de desenvolvimento militar e tecnológico científico. Nós chegamos aqui no Brasil a ter um investimento científico que ombreou com esses investimentos norte-americanos. Bom, a gente tem o golpe em 2016, né? Que golpe é esse? Pergunta o Levante, mas a gente está tentando entender. Se instaura um governo antinacional, antipopular, ilegítimo, que num quadro que começa a mudar no mundo também, porque quem já se falou aqui, quem ganha a eleição nos Estados Unidos é o Donald Trump. Isso deixa os promotores do golpe aqui, acho que desorganizados, um pouco sem sentido. Isso mostra um pouco as atrapalhadas que aconteceram, mas com um golpe numa pauta muito bem definida. E essa pauta, eu acho que ela tem três pilares, né? Destruir a democracia brasileira, que é o que nós estamos vendo aqui. Quer dizer, as instituições brasileiras acho que estão esfareladas, para dizer um pouco, né? A gente tem todo dia demonstrações disso, nas todas as esferas. Nós estamos enfrentando agora um processo de demolição da democracia, né? Destruição das bases do desenvolvimento brasileiro constituídas no século XX. Então, nós estamos vendo a destruição da Petrobras, porque essas vendas que estão sendo feitas de ativos, todo esse projeto de destruição está, de fato, acabando com a força da Petrobras. Temos agora a proposta de venda da Eletrobras, que é gravíssima, porque afeta não só o sistema elétrico, como todo o sistema de gerenciamento de água do Brasil. É um golpe contra a soberania do país, essas vendas. A própria venda da Embraer, né, que por mais que hoje esteja em mãos privadas, ela significa uma base importante de desenvolvimento científico, né, engenheiros, e muitos dizem que a venda da Embraer vai significar um baque fundamental contra a indústria brasileira, e um baque contra a democracia, né, contra a economia, com as bases do desenvolvimento econômico, e contra a sociedade. Eu não preciso falar aqui de todas as medidas regressivas que estão acontecendo em todas as áreas, quer dizer, é uma lista infindável. Eu ouvi esses dias um dado que me chocou tremendamente, né? A gente está vendo isso tudo acontecendo, mas a mortalidade infantil voltou a crescer no Brasil. Isso é uma coisa inacreditável, né? O efeito
nas vidas, né, dos brasileiros dessa magnitude. Quer dizer, a mortalidade cresceu 11%, né, os dados é de 2016 e deve aumentar mais agora em 2017, segundo as pesquisas. Né, estávamos numa curva de queda constante na mortalidade infantil por conta de programas sociais, né, emprego, melhoria de renda, quer dizer, tudo isso que interfere na vida e na saúde das pessoas, né? Aumentou também a morte, especificamente das crianças com até 1 mês de vida, né? Aumentou a desnutrição no Brasil, aumentou o uso de lenha nas casas. Nós temos no ano passado um aumento de 11% no uso de lenha nos lares brasileiros. 1,2 milhão de lares começaram a usar lenha porque não conseguem pagar o botijão de gás, abandono de escolas, de faculdade pelos mais pobres. Então é uma inviolência, né, intervenção no Rio, a morte da Marielle. Acho que tudo está nesse quadro de degradação acelerada, né, que visa destruir as bases. Então é um ataque à nação, as bases do Estado brasileiro e as bases nacionais. Isso para quê? Né? Para transferir para o rentismo, né, a renda do país, retroceder a uma posição colonial Brasil, com um retrocesso na base econômica mesmo, com a redução da indústria e aumento da base agrícola, uma privatização do Estado, que a gente está vendo, a concentração de renda, e um quadro que só acelera as diferenças sociais, o fosso social que a gente já conhece muito, mas que está tendo uma velocidade de deterioração que parece que nós estamos numa guerra, nós estamos vivendo uma guerra, e de fato nós estamos sob ataque. Eu acho que esse é o ponto. Nós estamos vivendo um período como se fosse um período de guerra. Tem reação, né? A gente teve greve geral, a gente está tendo algumas greves, estão pipocando aí. Amanhã mesmo vai começar uma greve dos professores das escolas privadas, né? E apesar de tudo que foi feito, os golpistas não têm alternativa eleitoral, né? E como eles estão, como eu disse antes, afetando, minando as bases da democracia, a gente sempre fica preocupado com o que vai acontecer no processo eleitoral. E o Projeto Brasil Nação, no final do ano, em setembro do ano passado, lançou um manifesto denunciando isso, a preocupação com que as eleições não fossem, de fato, irrestritas, com a participação de todos, e a prisão do presidente Lula, eu acho que mostra que as eleições, se ele não puder concorrer, estão comprometidas. E por isso também o Projeto Brasil Nação fez uma carta de solidariedade ao presidente Lula, condenando a prisão e denunciando o processo fraudulento que ocorreu no judiciário, dizendo que defender hoje a candidatura do presidente Lula, a liberdade e a candidatura do presidente Lula não tem a ver com o PT, não tem a ver com nenhuma posição política, né, e tem a ver com a defesa da democracia. Quer dizer, hoje o Lula significa o emblema da defesa da democracia, votando nele ou não votando. Eu acho que a recuperação da democracia no Brasil passa pela defesa da liberdade e da defesa que ele possa concorrer, né? Defendemos também, para isso, a urgência de uma frente democrática, né, antifascismo. A gente está vivendo hoje, a gente viu, está vendo um crescente movimento, né, e depois os historiadores vão ter que ver as origens de financiamento disso, né? Algumas estão bem claras, mas a gente tem na sociedade, não só nesses grupos, mas na sociedade, um preocupante movimento fascista acontecendo.
E por isso urge a gente discutir a necessidade de formação dessa frente, né, que passa pela realização das eleições irrestritas e com a participação de todos, especialmente do presidente Lula. O projeto Brasil Nação não chegou a discutir nada sobre cidades, discutimos questões muito mais genéricas, né? Não houve um debate específico sobre cidades, mas eu acho que aqui esse encontro vai ter oportunidade de desenvolver essas ideias. Eu gostaria de colocar 3 pontos, né? Defesa do espaço público, né, que eu acho que a gente está vivendo uma privatização crescente de tudo, inclusive o espaço público das cidades, né? Investimentos e criação de uma infraestrutura, né, de mobilidade, e a questão da propriedade, que eu acho que é talvez o cerne desse debate, a função social da propriedade, que precisa de uma vez por todas ser encarada, e nas cidades onde tudo que a gente está discutindo aqui está concentrado e é o palco desse embate. Então, nós estamos num momento decisivo da história do Brasil, num golpe e numa crise que não tem precedente e que exige dos democratas, né, de todos os matizes, uma unidade, talvez que a gente não teve ainda, para que a gente reconquiste a democracia no Brasil, e é Lula livre.